Vamos então à leitura de Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ó Deus bendito, a cena que acabamos de ler é maravilhosa. E nem podemos imaginar o que seria estarmos presencialmente assistindo essa cena. Mas que o Senhor nos deu um vislumbre disto nesta hora, Pai. E que assim possamos contemplar a Tua imensa e maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas, o autor deste livro, ele vem construindo a sua narrativa numa determinada ordem. E nesses capítulos iniciais, ele está fazendo sempre como, não um comparativo, mas ele está construindo a sua narrativa apresentando tanto Jesus como João Batista. Ele começa anunciando o nascimento de João Batista, depois vem o anúncio do nascimento de Jesus. Posteriormente, a descrição do nascimento de João Batista, na sequência, a descrição do nascimento de Jesus. Posteriormente, uma introdução ao ministério de João Batista e o que ele fez. E agora nós estamos adentrando essa parte da apresentação do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, propriamente dito, vai começar no capítulo 4, lá para o versículo 14. Então, desde aqui o capítulo 3, versículo 21 até lá, nós vemos aqui uma apresentação. Lucas está preocupado em dizer para os seus leitores quem é Jesus. Quem é esse que veio ao mundo e ensinou o que ensinou, fez o que fez? Qual é a sua identidade? Então ele está nos apresentando Jesus. E essa apresentação, essa introdução ao ministério de Jesus, é feita em 3 partes. A primeira parte é o batismo, que nós vamos ver hoje. A segunda parte, veremos posteriormente, é a genealogia de Jesus. E, por fim, a tentação de Jesus. O batismo, genealogia e tentação formam, então, a apresentação de Jesus, quem é Jesus, para que, então, posteriormente, comece o seu ministério, a sua obra, os seus ensinamentos. Então, hoje nós temos diante de nós essa cena do batismo de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero falar é exatamente isso, sobre o batismo de Jesus como um ato de identificação. Por que será que Jesus se submeteu ao batismo? Observe o versículo 21. É dito o seguinte: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Veja que nós já estamos acompanhando essa narrativa. Se você é um leitor bíblico, você já se deparou com isso. As multidões iam até João Batista, no deserto, para serem batizados. E nesse movimento de tanta gente indo se batizar, Jesus também o foi. E por que ele foi? Porque Jesus precisaria ter sido batizado? Nós sabemos que o batismo de João era fundamentalmente um batismo de arrependimento. Marcava uma mudança de vida, marcava a negação de uma vida de pecado e uma opção voluntária de uma vida correta, que agradasse a Deus. Mas Jesus não se enquadra neste grupo de pessoas que precisa abandonar o pecado para uma nova vida, uma vida de justiça diante de Deus. Não. Por que então Jesus se submeteu ao batismo? E a única resposta que nós podemos encontrar é que com isto Jesus estava se identificando com os pecadores.
ele estava se colocando no lugar dos pecadores, pelos quais ele iria morrer. Não haveria uma necessidade para ele, pessoalmente. Mas isso que ele faz tem em vista o significado para aqueles a quem ele dirige o seu ministério. Jesus está assumindo a missão de salvar aquelas pessoas. Aquele batismo de João Batista era insuficiente. Tanto é que o próprio João Batista apontou para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse batismo que eu ministro a vocês não é capaz de tirar o pecado. Mas eis o Cordeiro de Deus. Ele é poderoso para tirar o pecado do mundo. E Jesus, ao fazer isso, então, ao se submeter ao batismo de João Batista, ele está se identificando com o pecador. Ele está assumindo a posição de pecador para então, a partir de então, viver de uma maneira que fosse perfeita e aprazível a Deus, para que o seu sacrifício fosse aceito. Nós temos aqui, então, um batismo, uma figura que, posteriormente, Jesus assume como uma ordenança para os seus filhos. Lá no final do Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus fala: vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então o batismo faz parte da nossa vida cristã, marca o início da nossa vida cristã. E assim como Jesus se identificou conosco ao ser batizado por João Batista, da mesma forma, quando nós nos submetemos ao batismo, nós estamos nos identificando com Ele. Nós estamos assumindo a nossa identidade de união e comunhão com Ele. Assim como Ele veio ao nosso encontro e se fez um de nós. Por meio do batismo, nós estamos declarando: nós queremos deixar de ser nós mesmos para pertencermos ao Senhor. Como foi inclusive descrito por Paulo, essa realidade tão maravilhosa em Romanos 6, que a gente acabou de ler na liturgia. Nós morremos com Cristo na morte pelo batismo e ressurgimos com Cristo para uma nova vida, para vivermos em novidade de vida. Então, quando somos batizados, nos identificamos com Jesus e demonstramos o desejo de ter comunhão com Ele. E todos que ainda talvez não tenham sido batizados, hoje vocês são convidados a se unirem a Jesus Cristo pelo batismo. Não que vocês serão batizados hoje, mas vocês são convidados ao batismo, a assumirem essa identidade com Jesus, a assumirem esse compromisso de vida e de comunhão com o Senhor, demonstrando o seu arrependimento, demonstrando a sua fé nele. Então esse é o primeiro ponto, batismo de Jesus, como um ato de identificação. O segundo ponto, nós vemos aqui no versículo 21 e 22 também, é a descida do Espírito Santo sobre Jesus como um ato de capacitação. O versículo 21 segue dizendo que, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Veja que o batismo, ele não está sendo batizado de forma exclusivamente passiva. Ele está sendo passivamente batizado. Mas ele não está inerte nessa cena. O que Jesus está fazendo? Exatamente. Ele está orando. Ele está orando. E estando ele a orar, o que acontece? O céu se rasga. Eu não consigo imaginar essa cena. Mas deve ter sido algo incrível, maravilhoso.
Bom, acho que todos devem já ter vislumbrado aquelas cenas incríveis de quando o céu está todo nebuloso, mas tem uma frestinha, e por essa fresta incide a luz do sol. Isso na praia é incrível. Vocês já devem ter visto algo assim. Imagina isso em grandes proporções naquele dia. Quando Jesus estava orando, o céu se abriu. Aparentemente, tudo que acontece na sequência, né? O céu se abrir, o Espírito Santo descer, a voz do Pai falar ali para todos ouvirem, aparentemente tudo isso é em resposta à oração de Jesus. E eis aqui uma lição interessante sobre a oração. A oração não muda a vontade de Deus. Mas quando Deus quer realizar alguma coisa, sempre é por meio da oração. Sempre é. Não há nada que Deus faça, senão antes, por meio dos seus servos, Ele impelir esses servos a orarem por isto. E aqui, isso acontece em resposta à oração de Jesus. E essa descida do Espírito Santo, aqui em forma corpórea, como pomba, esse é um ato de capacitação. Porque Jesus aqui, ele passou cerca de 30 anos da sua vida vivendo como um judeu comum, sem se manifestar. Certamente sabendo, com certeza sabendo da sua identidade, de quem ele era. Mas é aqui, precisamente no seu batismo, que as coisas começam a mudar. E ele, então, é capacitado pelo Espírito Santo. Não que ele não tenha tido o Espírito Santo antes. Aliás, ele foi concebido pelo Espírito Santo, como nós vimos no anúncio feito a Maria. O que acontece aqui é a representação visível da unção do Espírito Santo sobre ele. E a partir deste momento, e Lucas vai explorar essa ideia de que agora, a partir de então, Jesus está cheio do Espírito Santo. Veja no capítulo 4, versículo 1, é dito o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e assim por diante. Cheio do Espírito Santo. Veja o versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Versículo 18. Ele diz de si mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e assim por diante. Então veja que aqui nesta cena do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele e o capacita para a obra que ele tem a realizar. Mas há algo também que os comentaristas percebem nesse texto, muito interessante. A descida do Espírito aqui em forma de pomba nos faz lembrar o dilúvio. Você lembra da história do dilúvio? Foram muitos dias de chuva, de trevas. E então, por meio de uma pomba, né, que Noé lança para fora da arca, por meio daquela pomba vem o sinal de um novo tempo. De um tempo de graça da parte de Deus, de restauração. E aqui o Espírito Santo certamente tem a ver com isto. Reverendo Hernandes disse assim: a pomba deu o sinal do término do julgamento após o dilúvio na época de Noé. E a pomba agora dá o sinal da vinda do Espírito Santo sobre Jesus, abrindo-nos o portal da graça. É uma manifestação visível de que Deus está abrindo os céus para o seu povo, por meio de Cristo Jesus, terem comunhão com Ele. Por meio de Jesus, então, o Espírito Santo nos traz vida em seu nome. E em certo sentido, meus irmãos, os céus se abrem quando nós oramos. Em certo sentido, é quando nós oramos que nós somos capacitados por Deus para realizar a obra de Deus. Talvez se hoje
nós não estejamos sendo suficientemente usados por Deus, ou nós nos sentimos inertes na obra de Deus, talvez seja por falta de oração, por falta de entrega, por falta de tempo com Deus. O apóstolo Pedro, lembrando a profecia de Joel, disse assim, logo nos primeiros instantes, no dia de Pentecostes, ele disse, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o que isso vai produzir? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. O que é profetizar? É anunciar a glória de Deus, anunciar quem é Deus. Tanto é verdade que lá em Atos capítulo 4, descrito também por Lucas, é um livro escrito por Lucas, ele descreve uma cena muito interessante também, em que a igreja está reunida e está em oração. E tendo eles orado, diz o texto bíblico, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu quando eles ficaram todos cheios do Espírito Santo? Eles com intrepidez anunciavam a palavra, ou seja, eles profetizavam. Essa é a principal evidência de alguém cheio do Espírito Santo. É alguém que prega a palavra, alguém que não se contenta em apenas crer, mas deseja compartilhar. Deseja tornar conhecido o nome do Senhor. Deseja tornar conhecida a salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo, portanto, capacitou Jesus para a sua missão e nos capacita também para a nossa missão, que não é diferente da de Jesus no sentido de expandir o reino de Deus na terra. Foi quando os líderes da igreja de Antioquia estavam orando que o Espírito Santo falou, separai-me Barnabé e Paulo para cumprirem um chamado. Então a oração, meus irmãos, ela é fundamental para que o Senhor nos capacite e nos use na sua obra. Além de ser o Espírito Santo aquele que nos une a Cristo, que nos salva, é Ele também quem regenera o nosso coração e quem nos capacita. O apóstolo Paulo diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, operações de milagre, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de Espírito, a outro, variedades de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito é quem realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Naquele dia, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e o capacitou para a obra que ele tinha a realizar. E o mesmo aconteceu com cada um de nós, quando nos convertemos ao Senhor Jesus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo não é algo posterior à conversão, como muitos acreditam. O Espírito Santo está no início da nossa conversão, é Ele quem produz dentro de nós a regeneração. E é Ele quem nos capacita. Busquemos, portanto, a Ele, meus irmãos, em oração, para que Ele nos revista de toda virtude, de toda graça, de todo poder, para realizarmos a obra de Deus. Precisamos nos aplicar à oração e na busca pela capacitação do Espírito Santo.
E em terceiro ponto, o batismo de Jesus foi um ato de identificação, a descida do Espírito sobre ele foi um ato de capacitação, e agora, por último, a declaração de amor do Pai a Jesus, um ato de aprovação. Essa declaração pública de amor do Pai pelo Filho é especialmente necessária não para Jesus, mas para o povo. Identificar Jesus como Filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia a sua identidade. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Mas naquele momento precisaria de uma manifestação incontestável acerca dessa verdade diante do povo. E Deus providencia isso. E não é nada diferente do que já havia sendo anunciado. Por exemplo, no Salmo de número 2, versículos 6 e 7, Deus diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor, então, já antecipadamente disse: o rei sobre o meu santo monte Sião vai ser o meu filho. E em Isaías 42, que a gente leu também na liturgia, o profeta, em nome de Deus, anuncia o seguinte: eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Ou seja, em quem a minha alma tem todo o seu prazer. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Deus, então, Deus o Pai, ele, por meio dessa voz audível a todas as pessoas que estavam ali presentes, ele está aprovando Jesus, ungindo Jesus, selando Jesus para a missão que ele haveria de realizar. É uma declaração pública. Este é o meu filho, e ele vai fazer o que a minha alma deseja. Nele está o meu prazer. Meus irmãos, volto a dizer, Jesus não tinha começado ainda o seu ministério público. Ele vai começar ainda. E antes de começar qualquer serviço ao seu Pai, eis a declaração do Pai para com ele: eu te amo. Eu te amo. Por vezes nós invertemos essa ordem. E nós acreditamos que precisamos primeiro trabalhar e servir a Deus para conquistar essa declaração de sua parte para conosco, conquistar o seu amor por nós. Irmãos, serviço nenhum a Deus pode conquistar o seu amor por nós. O amor de Deus por nós, grave isso, o amor de Deus por nós precede o nosso serviço a Deus. Não sirva a Deus para que Ele te ame. Sirve a Deus porque Ele te ama. Ele te ama. Você é filho amado do Senhor. E por que nós podemos dizer isso tão claramente, já que a declaração aqui de amor é por Jesus e não por nós? Ora, o que não faltam são provas bíblicas de que o Senhor Deus nos ama também. O Senhor Jesus disse assim na sua oração sacerdotal, lá em João 17, versículos 24 a 26, ele disse assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Veja agora, porque me amaste antes da fundação do mundo. Quer dizer, Jesus já sabia que o Pai o amava antes da fundação do mundo. Versículo 25. Pai justo,
O mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Veja agora, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Sabe o que é o Evangelho? Sabe o que é a boa notícia de Deus? É que nós somos chamados a participar dessa comunhão amorosa que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Esse amor eterno que Pai tem pelo Filho se estende a nós, pela fé em Jesus. Nós somos amados, não porque Ele viu qualquer coisa que o fizesse se compadecer, o fizesse se admirar da nossa vida. Não, Ele simplesmente decidiu nos amar. Um amor incondicional. Irmãos, eu quero destacar, para a gente concluir, 3 lições preciosas. Uma sobre o batismo, a segunda sobre a oração, e em terceiro sobre a Trindade. Primeiro sobre o batismo, meus irmãos. O batismo é uma ordenança do Senhor. E por isso deve ser alvo de reverência especial da parte da igreja. O batismo não é uma mera formalidade externa. Não é. É um meio de graça. Um meio pelo qual Deus comunica a sua bênção ao seu povo. O batismo não pode ser idolatrado, como muita gente idolatra o batismo, coloca o batismo como, como algo quase redentor na vida da pessoa, como capaz de salvar, capaz de regenerar. Não, o batismo não pode ser idolatrado, mas também não pode ser desprezado. Não há qualquer poder mágico na água do batismo ou naquele que o ministra, mas também o batismo não pode ser recebido como um mero ritual de iniciação. É sim, de certa forma, um ritual de iniciação, mas não é só isso. Assim como o nosso Senhor se sujeitou ao batismo, identificando-se conosco em nossa condição miserável, assim, cada um dos que nele creem devem se prontificar a receber o batismo, como prova da sua necessidade de purificação interior, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, pelo sangue redentor, remidor de Jesus Cristo. Então, se você não recebeu o batismo e crê no Senhor Jesus Cristo, você é convidado a assumir esse compromisso de comunhão com Deus, de se identificar com Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O Senhor nos deu o batismo como um meio de nos abençoar. E negar-se ao batismo é uma maneira de rejeitar a bênção do Senhor. É bênção para o crente ser batizado. É bênção para a igreja receber, por meio do batismo, mais e mais pessoas. Verdadeiros crentes, obviamente. É bênção. Para quem já foi batizado, como você tem vivido essa nova vida que você recebeu em Cristo? Você tem vivido de forma coerente com a nova vida que você recebeu? O arrependimento continua sendo algo marcante, perceptível na sua vida? E quem ainda não foi batizado, o que você está esperando para aceitar o convite da graça de Deus para entrar em comunhão com Ele? O que você está esperando para rejeitar o destino trágico que os teus pecados te sentenciam? Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, seja batizado e seja salvo.
Agora, sobre oração, meus irmãos. Como nós vimos aqui no versículo 21, estando ele a orar, foi que as coisas aconteceram, não é? Irmãos, o derramar da água sobre a nossa cabeça é em si mesmo insuficiente. O pronunciar da fórmula batismal, que é o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso também é em si mesmo insuficiente. A oração que o pastor, o ministrante do batismo faz em favor do novo discípulo é também insuficiente. Os céus se abrem de fato, meus irmãos, àqueles que sinceramente buscam a Deus em oração. A oração também é um meio de graça. E, diferentemente do batismo, é um meio de graça continuamente disponível a nós. O batismo é um só. Mas a oração pode ser repetida e repetida, deve fazer parte da nossa vida. Não só quando somos batizados, mas por toda a nossa vida. Nós somos convidados à comunhão com o Deus eterno, por meio de um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Ele, por meio da oração. O Evangelho de Lucas destaca muitas vezes a íntima relação de Jesus com o seu Pai, por meio da oração. E se Jesus, sendo perfeito, buscou o Pai em oração continuamente para se manter firme no propósito pelo qual Ele veio ao mundo, quanto mais eu e vocês, meus irmãos. Se Ele, sendo perfeito, rogou o tempo todo ao Pai para se manter firme e capacitado para a sua obra, porque nós nos distanciamos tanto da oração e de Deus ao negligenciarmos a oração. Nós carecemos do poder do Espírito Santo, nos sustentando, nos capacitando para a obra que Deus requer de nós. E é por meio da oração que nós buscamos essa capacitação. E é por meio da oração que nós recebemos essa capacitação. Como que nós podemos fazer, meus irmãos, da oração um hábito prazeroso para nós individualmente e para a nossa família? Como? E por fim, sobre a Trindade. Esse texto é uma prova maravilhosa da Trindade na Escritura. Pai, Filho e Espírito Santo presentes na mesma cena. É raro isso. É raro. Geralmente, fala-se de um ou de outro, ou de dois deles. Mas é raro. Especialmente numa manifestação física, visual, audível como esta. E eles aparecem, meus irmãos, cooperando e agindo uns com os outros, ao mesmo tempo e pelo mesmo propósito. Há unidade entre eles. Eles estão trabalhando pelo mesmo propósito. O Filho está iniciando a sua missão redentora ao ser batizado, se identificando com os pecadores. O Espírito Santo desce sobre ele, capacitando-o para desempenhar a sua missão. E o Pai com a sua voz vinda do céu, credencia solenemente ele como Messias, como o Messias prometido, como o filho da mulher que viria e pisaria a cabeça da serpente, anunciado desde o Éden. Então, ambos estão em conjunto, trabalhando pela mesma obra, em nosso favor. A nossa salvação, meu querido irmão, minha irmã, é uma obra divina. A salvação é uma obra de Deus. Não é uma obra nossa. As nossas almas são resgatadas do império das trevas pela ação conjunta de Pai, Filho e Espírito Santo. Não há qualquer parte nossa nesse processo. É exatamente isso
que deve nos animar e nos fortalecer em momentos de medo e de dúvida. Lembrar-nos que a nossa salvação só depende de Deus. Nossa salvação está na mão de Deus. Porque se dependesse apenas 1% de nós não a teríamos, simples assim. Não seríamos salvos se dependesse de nós. Mas é porque depende exclusivamente de Deus. É porque depende exclusivamente de Deus que nós podemos cantar com absoluta certeza aquela canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A gente só pode cantar isso se a gente acreditar que a nossa salvação não está nas nossas mãos. O Deus triuno, que desde toda a eternidade coexistiu num relacionamento perfeito de amor, antes da criação, antes de tudo, eles existiam eternamente num relacionamento perfeito de amor. Esse Deus decidiu exibir a sua graça e chamar pecadores como eu e como você para entrar nessa relação de amor perfeito. Você entende o que eu estou dizendo? O Deus eterno, que sempre existiu em relacionamento de si consigo mesmo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidiu exibir a sua graça e atrair-nos para esta relação de amor. E ao seu povo, Deus diz o seguinte: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse amor trinitário nos é oferecido por meio de Cristo Jesus. Esse amor nos é oferecido pela ceia que o Senhor instituiu para o nosso benefício e que hoje iremos, pela graça de Deus, participar. Essa refeição é uma refeição pactual. E ela simboliza o convite da graça de Deus ao seu povo eleito, que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo e purificado pelo sangue de Jesus. E que resposta, meus irmãos, nós podemos dar a Deus por todos esses benefícios para conosco? Nós podemos dizer junto com o salmista: que darei ao Senhor em troca dos seus benefícios para comigo? Ele disse: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Você é convidado, você, crente no Senhor Jesus Cristo, membro desta igreja ou de qualquer outra igreja irmã, fiel a Jesus, você é convidado a tomar o cálice da salvação espiritual e também simbólico que agora vamos ministrar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da mesa do Senhor, na qual o próprio Cristo se oferece a nós, a carne e o sangue de Cristo,
materializados simbolicamente, nos são oferecidos agora. E que possamos nos apropriar deles pela fé, Senhor. E assim o Senhor nos alimente, nos fortaleça. Nos faça, Senhor, ter uma experiência palpável do Teu amor por nós. Que não seja um mero ritual externo, mas que a Tua graça acompanhe isso dentro de nós, dentro do nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.